Você já teve aquela sensação de que poderia estar muito mais longe, que poderia estar conquistando muito mais coisas, mas por conta da distração, você sente que, pô, parece que o seu tempo ele tá escorrendo pelas suas mãos. Você coloca a cabeça no travesseiro e pensa assim, cara, o que que eu fiz hoje? Eu tinha tanta coisa para fazer, mas parece que meu dia não produziu, meu dia não funfou, ele não engrenou. Assim, tem um monte de pendência, mas parece que ela foi escoada ali pela distração. Já teve esse sentimento? Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando muito sobre distração, tá, galera? Quero trazer coisas práticas, coisas que eu utilizo aqui, por exemplo, para ter um tempo de tela bem baixo aqui nas minhas redes sociais, por exemplo, ó. E olha que a gente acaba produzindo alguns conteúdos aqui. Isso aqui é da semana, tá? Eu tenho uma média diária, até fiquei meio amarelão. Vocês perceberam que Aí, voltou. Eu tenho uma média diária no meu celular de mais ou menos 2 horas, sendo que, pô, boa parte dessas 2 horas, se até for ver aqui, ó, é uns 50 minutos no YouTube. O que que é isso do YouTube? YouTube é que quando eu tô treinando, eu tô ouvindo alguma palestra, algum podcast, eu uso isso no YouTube. Eu fiquei amarelão olha lá, agora voltou. Então, se for ver mesmo, cara, eu uso meu celular ali por dia, 1 hora e meia, mais ou menos, só que isso eu tenho alguns mecanismos que eu utilizo e essas 1 hora e meia não é para ficar rolando, scrollando o feed do Instagram, não. Você vai ver que eu tenho alguns mecanismos ali, eu quero compartilhar com vocês, tá? Galera, tomem cuidado com a distração. A distração ela faz com que você fique andando em círculos e esse tempo ele acaba sendo de fato escoado das suas mãos. Você perde esse tempo. É um tempo que não volta. E lá na frente, normalmente esse tempo faz muita falta e poderia ser alocado em alguma outra coisa, em alguma habilidade, algum recurso, tempo com a família, tempo de qualidade ali com as pessoas que você ama. Então, nesse vídeo a gente vai estar falando muito sobre distração, tá? O que que é muito importante a gente entender sobre a distração? Eu acredito que cara, há um mal nesse século, nessa geração, principalmente com o advento da tecnologia, a respeito da distração. Só que a Bíblia ela fala que não existe, se eu não me engano, em Eclesiastes, não existe nada novo debaixo do céu, debaixo dessa terra. Então as coisas elas vão meio que se repetindo, ciclos, e a gente vê esse espírito de distração muito em Êxodo, tá? Eu quero ler com vocês Êxodo 5, só dando um contexto. Moisés e Arão são incumbidos da tarefa de tirar o povo de Israel do Egito, levá-los para o deserto para adorar ao Senhor, e o Senhor lhe promete ali uma terra prometida para o povo de Israel, que seria futuramente ali a terra de Canaã, tá? Moisés e Arão, eles chegam diante do faraó para fazer esse pedido, para levar o povo para adorar o Senhor no deserto. Então a gente vai ler lá em Êxodo 5, 4, tá? Moisés e Arão faz o pedido, Faraó responde dessa forma. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, ou seja, ele aumentou a carga de trabalho e tirou ainda a forma que eles obtinham os recursos. Eles tinham que fazer isso mantendo a mesma carga de trabalho, tá? Mas exijam que continue a fazer, exatamente isso que eu falei agora, mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando. Iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Versículo 9. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Galera, Satanás ele utiliza a distração para fazer com que o povo do Senhor faça o que precisa ser feito, para fazer com que o povo do Senhor não se aproxime do Senhor, não para cumprir o propósito do Senhor. Então, a distração ela é um mal, galera. Tomem cuidado com redes sociais, tá? Alguns mecanismos que eu faço aqui para não ficar scrollando rede social e, particularmente, se você estiver utilizando rede social ali apenas para consumo, lamento dizer, particularmente, eu acho uma perda de tempo. Acredito que o seu tempo ele poderia estar sendo muito melhor investido em outras coisas. Ah, mas eu utilizo a rede social para aprender, para fazer conteúdo. Galera, conteúdo de Instagram ele é muito topo de funil, que a gente chama, muito superficial, é mais para chamar atenção. Então,
Óbvio, talvez você vai aprender uma coisinha ou outra ali, mas não vai ser algo profundo. Vai ler livro, participa de cursos, mentorias. Eu particularmente consumo bastante do YouTube, um conteúdo mais aprofundado e tudo mais, tá? Mas use com moderação. Não estou falando aqui para você também se limitar completamente. Use isso desde que seja de maneira produtiva. Eu, por exemplo, eu trabalho com o Instagram. Eu preciso estar lá, tanto é que um pouco da parte do meu tempo aqui que eu passo nas minhas redes sociais é porque eu acabo, de certa forma, produzindo, postando conteúdo no Instagram, stories e tudo mais, tá? Então, isso faz com que eu utilize o Instagram. Eu, antes de trabalhar com isso, eu era o cara que era low profile completamente. Eu era aquele cara que eu fazia jejum de Instagram, de rede social. Então, chegava toda sexta-feira, eu não utilizava celular para coisa nenhuma. Eu fazia lá meu jejum de WhatsApp, Instagram. Se quisesse falar comigo, tinha que ser por fumaça ou ligar para mim. Então, eu sou assim, eu sou radical, tá? Se eu vejo que algo está me atrapalhando, eu rapo fora, porque eu acredito muito naquilo que Jesus disse. Se os teus olhos te fazem tropeçar, arranque-o e jogue fora. Óbvio que Jesus não estava falando isso de maneira literal, para você arrancar os teus olhos, fazer isso. Mas qual que é a mensagem que Jesus está trazendo? Cara, se algo te faz pecar, seja radical com isso, sabe? Seja radical com isso. E galera, se as redes sociais, se a distração, ela tá te tomando tempo e tá impedindo o propósito do Senhor na sua vida, seja radical com isso. E eu vou te mostrar algumas das radicalidades. Eu compartilho isso com o povo. Minha esposa é mais light, mais tranquila, mais zen. Ela fala, você é meio doido da cabeça. Quero compartilhar essas loucuras aqui com vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Deixa eu começar de trás para frente. Mostrei aqui, mas eu não falei. Eu tenho uma média diária no Instagram. Deixa eu deixar aqui, daí vocês conseguem ver. No Instagram não, no celular, de 2 horas por dia. Mas, isso aqui é da semana, tá? Mas, ó, por exemplo, Instagram e YouTube. YouTube eu consumo bastante conteúdo enquanto eu estou na academia. Cloud, aqui é inteligência artificial. WhatsApp, esse clock aqui também é para eu cronometrar o meu tempo de exercício. Então vocês podem ver aí o meu padrão de consumo. Se eu for entrar no Instagram, ele vai dar aqui, ó, acho que esse aqui vai dar para vocês verem. Ele vai dar aqui uma média essa semana de 19 minutos no Instagram, tá vendo? Ó? Difícil equilibrar isso aqui, ó. Uma média de 19 minutos no Instagram. É a média que eu fico. Eu fico normalmente um pouco mais. Normalmente eu fico ali 25 minutos, 30 minutos no Instagram. É o tempo que eu passo mesmo produzindo. Gente, se eu um dia eu ficar ali scrollando, eu fiz no Instagram, me dá uma ansiedade. Eu sinto cara, começa a me dar um negócio de, cara, tô sendo improdutivo, tô sendo improdutivo. E aí uma frase que eu ouvi uma vez, talvez você esteja se sentindo improdutivo, eu quero te dar uma frase de consolo. Só se sente improdutivo quem é produtivo. A pessoa que é improdutiva, de fato, ela tá nem aí pra nada, ela nunca vai ter esse sentimento, tá? Então eu já quero te tranquilizar em relação a isso. Então se você tá se sentindo improdutivo, quero te tranquilizar em relação a isso, mas crie mecanismos também para você se tornar cada vez mais produtivo, tá? Então, só para te dar um pouco desses parâmetros, é dessa forma que eu utilizo. E particularmente, quero até saber de você, qual que é a tua média? Isso aqui é da semana, tá? Então, precisa ser a média da semana ali, tá, galera? Ó, this week. Pega a média da semana aí, justamente para a gente ter esse parâmetro. Você pegar do dia ali não vai dizer muita coisa, porque é um dia só. Preciso ter um comportamento padrão de consumo ali ao decorrer dos dias, tá? Ó, até para não mentir aqui para vocês. Última semana. Olha lá. Peraí. Vou colocar na minha cara aqui. Aí. Ó, última semana, 2 horas e 40, mesma coisa, ó. Sempre o mesmo padrão de comportamento. Instagram, WhatsApp, YouTube, tarará, tarará, tarará. Eu passo uma média de 20 a 30 minutos por dia no Instagram. E eu não perco, gente, eu não perco tempo. Eu não ouço áudio no Instagram. Você mandar áudio para mim, eu não vou ouvir, não vou ver. Porque, cara, perda de tempo. Quem manda áudio no Instagram, gente? No WhatsApp já é meio difícil de ver. WhatsApp, eu não interajo muito com grupos de WhatsApp. Não interajo muito. Se mandar áudio no grupo, eu não ouço. Não vejo. Se eu entrar no WhatsApp lá e eu estiver em grupos, às vezes eu estou em alguns grupos da igreja, eu preciso estar e tudo mais, eu só vou ver de fato se for algo importante, estiver sinalizado como importante, ou se me marcarem. Se não for nessas situações, eu não vou ver, não fico vendo o que o povo fica mandando, eu não estou em uma porrada de grupo. Eu saio de todos os grupos que não fazem sentido para mim, não, às vezes não vai me agregar.
ou que pô, não é pro meu momento, não tem nada a ver o assunto, eu saio de tudo. Saio de tudo. Às vezes tem alguns amigos que até ficam meio bravos comigo. Pô, você saiu do grupo lá, velho. Você tá orgulhoso. Esses dias um grande amigo meu ia falar que eu tô orgulhoso, que eu simplesmente saí do grupo. Deu, gente, não tô acompanhando o grupo, não, cara, não tô vendo, eu saio mesmo. Então, eu funciono assim, tá? Pode ser pelo lado pessoal, profissional. O rápido profissional é mais difícil. Normalmente você está no grupo de cliente. Mas pessoal, cara, deu rápido tudo fora, tá? Outras coisas. Se eu vejo que a pessoa, ela, pô, tá mandando. E assim, não é algo urgente, não é algo muito importante. Assim, a pessoa manda um áudio, tudo. Eu falo para ela escrever, eu sou desse. Eu falo para ela escrever. Se for algo que precisa realmente ser em áudio, muito importante, eu falo para ela dar uma resumida. Sou nessa pegada, tá? Tem até algumas ferramentas que você pode transcrever o áudio. Tem um contato, eu quero que vocês pesquisem aí depois, chama é, Blip Vira Texto. Blip Vira Texto. Esse é um contato que você salva, aí tem um áudio, você encaminha o áudio para esse contato e ele transcreve para você, se eu não me engano, áudios até 2 ou 3 minutos, tá? Antes tinha a Luzia, que é aquele contato da Magazine Luiza, mas eu acredito que não faz mais essa transcrição. Qualquer coisa, você pesquisa aí no Google. Contatos que transcrevem texto no WhatsApp. Aí vai dar algum contato lá e você faz o teste, encaminha o áudio, ele faz essa transcrição. É uma boa prática, já utilizei também, às vezes tem uns áudios muito grandes, já mando lá e faz essa transcrição. Outras coisas, e aí aqui não tão convencionais, particularmente eu nunca vi a galera fazendo conteúdo sobre isso, é o que, vamos lá, vocês já devem ter percebido, né? Estou com dificuldade nisso, ó. O meu celular, ele é preto e branco. Olha aqui, ó. Ó. Por quê, galera? Ó, ele é preto e branco. É chato, já vou adiantar, tá? Fica chataço. Vou mostrar as fotos aqui pra vocês verem. Ó, olha lá, tudo preto e branco. Povo não. Povo, ó, eu quero até fazer esse desafio contigo. Normalmente a galera que começa a utilizar celular preto e branco não dura uma semana. Ah, não, é muito chato. Ah, não sei o quê. Por que você faz isso, Rodrigo Vera? As redes sociais não são as redes sociais, né? Mas você deve saber, tem vários estudos comprovando isso, que a gente funciona muito por estímulos visuais. E uma das coisas que gera um estímulo visual muito grande são as cores. Tem psicologia das cores, tem vários estudos falando sobre cores, tá? E as redes sociais, não é boba, elas querem gerar cada vez mais esse estímulo visual através das cores, para que você fique cada vez mais. Tem um conceito, eu aprendi essa com Wesley Delanogari, é dopaminérgico. O que é a dopamina? É essa busca pela recompensa, essa busca pelo prazer. Por isso que quando você tá ali, você entra no Instagram, aí você entra no WhatsApp, aí você volta no Instagram, aí você vai pro TikTok, aí não sei o que, aí não sei o que, aí você fica nesse looping, sempre querendo mais, sempre querendo mais. Aí sobe uma notificação de seguidor novo, de comentário novo. Isso gera um estímulo para você, principalmente através das cores. O vermelhinho lá, isso vai gerando cada vez mais esses estímulos. Uma forma de você fazer isso é rapar fora utilizando o celular preto e branco. Eu utilizo o celular preto e branco já tem uns 2, 3 anos, tá? E eu não volto atrás. Eu tenho um atalho. Então, se eu pesquiso no meu celular, filtros, ele já aparece, tá? Mas eu sei que é em acessibilidade. Vou entrar aqui, ó, para vocês verem. Ele é dentro de. Se alguém souber o caminho certinho, mandem aqui abaixo, tá? É porque eu entro direto por esse atalho, que é filtro de cor. Opa, ó, e aí ele volta, tá? Se alguém souber o atalho certinho aí no celular, vocês mandem certinho aí abaixo. Mas eu utilizo isso. Eu acredito que é em acessibilidade. Gente, vocês vão precisar ver aí certinho, tá? Depois eu posso até pegar aqui também e eu vou fazer isso, tá? Vou me comprometer aqui em mandar abaixo como que faz para chegar isso no iPhone. Não sei se tem essa função no Android, provavelmente tem. Outra coisa que você precisa, como deixar o celular em preto e branco, beleza? Mas aqui no iPhone, depois eu me comprometo a colocar um videozinho explicativo. Outra coisa, eu também vocês podem ver que aqui o meu celular ele não tem o nome dos aplicativos, ó. Tá vendo que eles estão tudo com uns ícones meio grandes? Se for ver ali o Instagram, pá, olha lá, ele não tem um nome. Isso aí novamente para eu enganar meu cérebro. Como é que você faz isso? Isso aqui eu fiz recentemente. Você vai ficar apertado em algum campo aqui do seu celular.
Aí aqui em cima você vai apertar em editar, tá vendo? Editar. Aí você vai apertar em customize. É isso mesmo. Você vai apertar em customize. Aí ele vai vir aqui, ó. Ó, ele vai vir aqui para você fazer essas modificações. Aí eu deixei tudo no escuro. E aqui na lateral tem como você aumentar. Olha lá, ó. Aí você aumenta eles. Aí ele tira os nomes, tá vendo? Aí, ó. Fiz isso. Aí ele esconde os ícones. Então, isso aqui é uma outra coisa. Outra coisa que eu faço aqui, gente, por que eu faço isso, tá? O celular, ele é todo pensado, principalmente as redes sociais, bilhões e bilhões e bilhões ali gastos para desenvolver essas redes sociais, justamente para a galera ficar assim, ó, igual um esquisitão, igual o zumbizão ali nas redes sociais. Então, é muito dinheiro gasto para fazer com que as pessoas fiquem assim. Se você for ver os criadores ali das redes sociais, eles não deixam os filhos deles utilizar as redes sociais. E aí você começa a pensar, pô, mas por quê? E aí tem vários estudos falando que essa geração é a geração com o menor QI da história. Eu acho que nunca houve uma geração que tinha um QI inferior ao QI da geração, ao QI da geração anterior. Então você já começa a ver vários estímulos, vários comportamentos muito por conta do advento das redes sociais. Tomem cuidado com isso, galera. Conheço pessoas que tomam banho mexendo no Instagram enquanto tá tomando banho. Gente, isso é loucura. Isso é uma loucura, é um vício extremo. Isso é um vício extremo. Não preciso nem falar de pessoas que dirigem e mexendo no celular. Não preciso nem falar disso. Não preciso nem falar disso, tá? Isso é uma loucura, galera. Percebe que é uma distração? Quando eu passo, principalmente como mentor, às vezes a gente vai dar alguma mentoria e eu passo alguma tarefa para alguém e a pessoa fala, eu não tenho tempo, eu não consigo. A primeira coisa que eu falo é, cara, faz essa, me mostra aí. Tá, beleza, você falou que não tem tempo, mas me mostra aí, me mostra o tempo de tela. Me mostra seu tempo de tela, me mostra. Se eu ver que você está passando tempo no joguinho e não fazendo o que precisa ser feito, cara, aí vai levar. Então, isso é uma outra ferramenta que eu faço aqui no iPhone. Mas tem uma que eu gosto bastante. Vou entrar aqui no Instagram, isso aqui também eu já uso uns 2, 3 anos. Opa, eu tô aqui com o refletor. Ó, vou entrar no Instagram. Opa, o que ele apontou aqui? Eu queria uma mensagenzinha, ó. Vai produzir, bora governar. O pobre vive na improdutividade, eu amo problemas. Eu entrei no Instagram hoje 3 vezes de 7, tenho a possibilidade de entrar mais 7 vezes. Eu posso entrar apenas 10 vezes no Instagram. Cada vez que eu entro, eu tenho 7 minutos apenas para utilizar o Instagram. Depois dos 7 minutos, ele fecha e aí vai ser considerado mais um novo aqui, ó. Eu coloquei essa mensagenzinha personalizada para eu sempre me despertar aqui cada vez mais. Se eu aperto, eu vou até apertar. Opa, cagada. Vou pegar aqui, sei lá, WhatsApp. Aqui, ó, WhatsApp. Ó, WhatsApp eu já entrei mais. Eu entrei 5 vezes hoje de 10. Aí, ó, se eu aperto aqui, deixa eu focar, olha lá, ó. Tá vendo? Aí ele reduz para 4. Aí ele demora um pouquinho e ele vai abrir o WhatsApp agora. Ele dá um delay de 5 ou 6 segundos. Aí, ó, aí ele abre o WhatsApp, eu analiso, vejo o que tem para fazer, 7 minutos depois ele fecha. Isso aqui é um aplicativo que chama Screen Zen. Ó, Screen Zen, tá? Esse primeiro aqui, ó, o Screen Zen. O que ele faz? Ele bloqueia as suas redes sociais. Tem como você utilizar ele bloqueia as suas redes sociais. O que acontece depois que você entra as 10 vezes? Você não consegue mais entrar naquele dia. Gente, se você não criar mecanismos, você vai o tempo todo ser levado pela distração. Tempo todo. Você sempre vai ficar com aquela sensação de que poderia ter feito mais e não fez porque ficou no bonito do celular. Instagram. Quer que eu falo mais sobre Instagram? Sabe o que eu faço no Instagram? Eu tenho ali a galerinha que eu sigo, e se eu pudesse eu não seguia ninguém, não seguia ninguém, mas sabe o que eu fiz? Eu treinei meu Instagram. Meu Instagram, apesar de eu seguir ali algumas pessoas, tem algumas pessoas que eu sigo por networking, por amizade e tudo mais, eu oculto todos os stories deles, eu não quero saber da vida dos meus amigos ali no Instagram,
Meus amigos que estão vendo, me desculpa, eu amo vocês, mas cara, não quero ficar perdendo meu tempo vendo o que, que o fulano fez, o que, que o fulano não fez. Tô nem aí pra isso. Eu quero é sentar, ter um tempo de mesa ali com você, trocar uma ideia, olhar nos seus olhos, saber se você tá bem, te ligar, mandar uma mensagem, tá? Eu funciono assim. Agora, no Instagram, eu não utilizo o Instagram para eu ficar vendo a vida dos outros. Meus amigos, colegas, pessoas ali que, cara, às vezes você acaba seguindo para ter um relacionamento, são todos ocultados. Tanto feed do Instagram quanto story do Instagram. Eu não vejo nada deles. Eu sigo, mas não vejo nada deles. Nada deles. Nada, 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 nada. Ah, fulano, você viu o que aconteceu lá com o ciclano? Não sei. Ah, você viu o que aconteceu? Não sei nada. Você viu que o fulano fez tal coisa? Não, não sei. Não me pergunte, que eu não faço ideia. O que, que eu vejo no meu Instagram? Eu treinei meu Instagram só para aparecer pregação. Só para aparecer adoração. Coisa de igreja. É isso que eu vejo no meu Instagram. E ainda assim, mesmo tendo meu Instagram treinado, eu não fico scrollando o meu Instagram vendo essas coisas. Eu treinei meu Instagram pra eu entrar lá, eu tenho uma regrinha. Toda vez que eu entro no meu Instagram, eu tenho que postar alguma coisa nos meus stories. Eu preciso postar algumas coisas nos meus stories. Então eu só entro no Instagram para fazer isso. Só que porventura, às vezes você tá esperando o stories carregar e você fica vendo, esperando lá e tudo mais. Eu confesso, eu vejo lá uns 2, 3 reels. Reels de amigo? Reels de não sei o quê? Reels de... Não, eu vejo de igreja, de Deus. E aí tem alguns reels que eu vejo, nossa Senhor, quero viver isso. Às vezes já começo a chorar. Então, se é pra olhar o Instagram, que seja pra eu, de alguma forma, me aproximar do Senhor. Falei pra vocês que eu era radical. Gente, eu funciono assim. A Amanda, minha esposa, ela fica doida comigo. Thiago, você é meio doido, não sei o quê, não sei o quê. Esses dias, uma coisa que eu tô convencendo ela aos poucos, e eu vou chegar lá ainda, eu vou fazer um vídeo só disso. Eu particularmente gosto bastante de futebol, torço pro Palmeiras e tudo mais, eu gosto, cara. Se deixar, eu fico o dia inteiro vendo futebol. Eu gosto. Joguei futebol ali minha adolescência praticamente toda. Enfim, e eu gosto. Só que às vezes isso me toma um tempo. Eu poderia ler mais, eu poderia fazer um curso, eu poderia desenvolver uma nova habilidade, poderia estudar inglês, poderia ler um livro. E teve uma vez que eu fiquei doente e eu fiquei 3 dias em casa, assim, meio de molho, meio indisposto. Galera, eu assisti todos os jogos que for possível, eu assisti filme, assisti série. E depois que passou esse tempo, eu tava refletindo, cara, eu poderia ter feito tanta coisa nesse período que eu estava doente, eu fiquei na frente da televisão. Aí eu pensei, a televisão está sendo uma distração para mim. Aí eu não falei nada para Amanda. Aí chegou naquela semana, a Amanda chegou do trabalho, ela trabalha fora. Eu também trabalho fora, mas ela trabalha registrado, CLT, eu tenho um escritório aqui, e aí a gente se locomove para o trabalho. Aí a gente chegou em casa, e eu estava no home office aquela semana, aí ela chegou, ué, cadê a televisão? Eu tinha tido a ideia de, sumir com a TV, vender a TV, eu ia fazer aquilo aquele dia, pô, cara, não vou vender a TV porque a Amanda precisa ter o aval da minha esposa, né? Não vou tomar uma decisão assim, senão vai dar ruim, não sei o quê. Vou pelo menos esconder num quartinho. A gente tinha um quartinho lá onde a gente morava. Vou pelo menos esconder no quartinho, vou ver como é que vai ser a reação dela. Ela dando um aval para vender, show de bola. Ela chegou, ela ficou furiosa, falando, não, onde já se viu, não sei o quê, tarará, tarará, tarará. Consegui convencer ela, deixamos no quartinho. Passou 2 semanas, já estava de volta na sala. Enfim, tô nessa saga, tô convencendo ela para eu rapar fora com televisão, apesar de eu não, gente, eu não assisto TV, tá? Às vezes ali um final de semana ou outro acaba assistindo algum jogo e tudo mais, também acaba sendo uma distração, mas um final de semana ou outro eu queria até rapar fora com isso. Só que tô nesse processo de convencimento de eu rapar fora a TV. Então, se vocês por acaso ouvir eu falar que eu sumi com a TV, essa é a história. Beleza? Quando eu sumir com a TV, eu atualizo vocês. Mas, pessoal, a reflexão desse vídeo aqui é justamente sobre isso. É você ser radical com aquilo que não te aproxima da pessoa que você quer se tornar. É você ser radical com aquilo que o Senhor colocou no seu coração e você não está fazendo por conta da distração. Tá? Então, eu faço isso. Celular, quando eu estou trabalhando, eu busco deixar ele longe, o mais distante possível, justamente para não ficar tendo aqueles gatilhos. Enquanto eu espero, eu fico fazendo isso. Enquanto eu espero, eu fico vendo as coisas no celular. Galera, a gente precisa ser radical, sabe? Eu não sei vocês, mas pô, o Senhor tem colocado tantas coisas no meu coração e se eu não quero perder tempo. Também não tô com pressa, tá? Eu tô falando de não quero perder tempo, mas eu também não tô com pressa. Eu não tô com pressa, eu não, pô, tem que fazer não sei o quê. Não, eu tô no tempo do Senhor.
1% melhor a cada dia, fazendo o que precisa ser feito, descansando e desfrutando da trajetória. Mas apesar de eu não estar com pressa, apesar de eu estar vivendo o processo, eu não quero perder tempo. Eu não quero viver uma trajetória onde eu poderia ter vivido ela em 40 dias e eu demorar 40 anos por conta de distração, reclamação, murmuração, como foi o povo de Israel lá no deserto, sabe? Então, esse vídeo é justamente para te trazer isso. Gostou desse vídeo? Gostou dessa dinâmica? Busquei trazer coisas bem mais práticas aqui para vocês. Quero saber qual que é o seu tempo de tela médio. Aí pega o histórico da última semana, vê como é que foi, compartilha aqui nos comentários. E não esquece de compartilhar. Quero ver você fazendo ali essas implementações, tá? Celular no preto e branco, screen zen. Façam isso, porque isso vai ajudar a você eliminar as distrações. Beleza, meu povo? Espero que você tenha gostado. Eu te encontro no próximo vídeo.